A paz do Senhor Jesus, juniores. Motivo de muita alegria estar aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, terceiro trimestre. Estamos hoje aqui para falar sobre um personagem bíblico muito importante, um dos patriarcas da igreja, que é Isaac. Isaac, a lição de hoje fala sobre Isaac, um filho obediente. Nós, como filhos juniores, temos que ser obedientes aos nossos pais, né? Então, você tem sido obediente a seu pai, junior? Você tem sido aquele filho que, quando seu pai ele fala com você, você obedece na hora? Você não fica falando, peraí, só mais um pouquinho? Temos que entender que quando nossos pais falam conosco, é importante que nós, na mesma hora, respondamos a ele, né? Devemos responder eles com educação, é lógico, né? Então nós temos que estar atentos para isso, né? Isaac, ele foi um filho obediente. A gente vai estar vendo essa história aqui e acompanhando ela lá no livro de Gênesis 22, do 1 ao 18. O tio vai estar fazendo uma lição aqui pausada, vai estar fazendo uma leitura pausada e vai estar acompanhando e vai estar falando um pouco sobre a vida de Isaac, tudo que Deus fez na vida de Isaac, né? E assim, dessa forma, vamos estar falando um pouquinho sobre Isaac. O tio, semana passada, não conseguiu fazer a reunião lá no Google Meet, teve um imprevisto, o tio teve que ficar lá na igreja fazendo uma regulagem lá do equipamento de som. Vocês sabem que o tio também trabalha lá na igreja no equipamento de som, então ele ficou preso lá. Mas esse final de semana nós vamos estar nos esforçando para fazer a reunião. Ainda não sei o horário que eu vou poder fazer a reunião, porque eu vou estar lá na igreja também no domingo pela manhã e vou ter reunião com o pastor. Então eu só vou poder chamar para a reunião depois que eu chegar da igreja. Mas vamos estar sim fazendo a reunião esse final de semana. Leiam a lição do número 3, já leiam as outras lições. O tio colocou a revista lá no WhatsApp, o tio está colocando perguntas lá no WhatsApp. Não deixem de participar, juniores. Estou vendo que alguns juniores estão meio desanimados, mas vocês não podem deixar de participar, é muito importante. Vocês estão adquirindo conhecimento da palavra de Deus, né? Nós estamos num momento no qual nós precisamos aprender mais da palavra do Senhor, aprender mais aquilo que edifica os nossos corações, para que quando chegue o momento da vinda do Senhor nós estejamos preparados, ok, juniores? Então o tio vai estar fazendo a leitura aqui e vai fazer as pausas nos momentos aqui para poder estar explicando sobre essa lição. Vamos lá então. O título desse capítulo diz assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. Aqui eu já vou dar uma parada, né? Já vou dar uma parada para poder explicar, que aí vocês podem achar assim, poxa, mas Deus é mau, mandou matar o Isaac. Deus, ele já tinha todo um projeto ali para a vida de Isaac. Ele estava querendo conhecer o coração de Abraão. Ele não iria, de maneira alguma, permitir a morte de Isaac. Ele estava apenas fazendo um teste com Abraão, né? Quando, às vezes, seu pai manda você fazer alguma coisa, às vezes, seu pai só quer ver se você vai fazer ou não, né? Então, Deus, naquele momento, ele estava fazendo um teste, uma prova com Abraão, para ver se Abraão ele estava pronto para aquilo que Deus tinha para a vida dele, que Deus tinha para a vida de Isaac, ok? E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre as montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque e seu filho, e fendeu lenha, o holocausto, e levantou-se e foi para um lugar que Deus lhe dissera.
né? Aqui eu já posso dar uma paradinha para estar comentando um pouco aqui essa parte, né? Vocês veem aqui que Abraão, em momento algum, ele falou à sua esposa o que ele estaria fazendo ali naquele momento, porque ele conhecia o coração de sua esposa. Se ele comentasse, né, aquele filho era um filho da promessa, né? Em outra ocasião, Sara já tinha pecado porque ela tinha rido e falado para Deus que não tinha rido, né? Uns versículos atrás aí, a gente vê lá quando o anjo chegou para Sara e falou para Sara que ela ia ter o filho, ela não acreditou. Então, Sara, ela não tinha o coração totalmente preparado para receber essa palavra que Deus tinha falado a Abraão. Então, Abraão, sabiamente, naquele momento ali, ele não comunicou nada a Sara o que iria estar acontecendo, né? Então, ele pegou, levantou bem cedo, preparou todo ali, todo o holocausto, porque ele sabia que se ele falasse alguma coisa com Sara, Sara iria impedir ele. Sara ia falar: você é louco, você vai matar o nosso único filho. Não, você não vou deixar você fazer isso de um jeito nenhum. A mãe, né? A mãe tem um coração mais assim, mole, né? A mãe, ela tem aquela coisa mais, né? Mas Abraão, ele estava determinado, porque Abraão, ele tinha uma convicção, juniores, ele tinha uma convicção que mesmo ele sabia de uma coisa, que aquele filho era o filho da promessa de Deus. E mesmo que Isaac morresse, ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa, iria trazer Isaac de volta à vida. Então ele tinha essa convicção, ele sabia que a promessa de Deus não iria voltar atrás. Então ele foi para ali, preparou tudo aquilo, mas já com essa convicção. Então vamos estar seguindo aqui. Então se levantou pela manhã, de madrugada, já foi aqui. Ao terceiro dia, levantou Abraão e os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali e havemos de adorar e tornaremos a vós. Olha só o que Abraão fala aqui, né? Eles já tinham, o lugar era longe, não era um lugar próximo. Eles já tinham caminhado 3 dias, né? E na manhã do terceiro dia eles acordaram e eles viram o local. Então Abraão, naquele momento ali, ele fala para os moços: fiquem aqui. Olha a certeza que Abraão tinha que tudo ia dar certo. Ele fala para os moços: fiquem aqui, que eu e meu filho vamos até ali ao monte adorar, mas nós vamos retornar. Ele, em momento algum, ele cogitou a hipótese que Isaac não iria retornar com ele. Então ele tinha a convicção que Isaac iria retornar, eles iriam até lá adorar e Isaac iria retornar. Então vamos estar seguindo aqui, prestem atenção. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havemos de adorar e tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Isaque aqui, né? Se vocês veem, Isaque aqui, ele já começa a ficar desconfiado de alguma coisa. Ele já começa a entender que algo estava faltando, algo estava fora do contexto, porque Isaac ele foi criado por Abraão e eles sempre faziam esses tipos de holocausto, ofertas a Deus. Então ele conhecia todo o procedimento, né? E naquele dia ali eles levaram tudo, mas não levaram o cordeiro. Então Isaac já ficou ali achando aquilo estranho, né? E vocês veem que é interessante que Isaac ele levava a lenha, porque Abraão já era um homem idoso. Isaac ele devia ter ali por volta de 15 anos de idade, enquanto Abraão já tinha por volta de 115 anos. Então, vocês sabem que o Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Então, se Isaac tinha por volta de 15 anos, Abraão tinha por volta de 115 anos. Então, Isaac já era um rapaz, um jovem forte,
né? Então ele levava a lenha e em momento algum ele questionou o pai. Nesse momento ele apenas perguntou ao pai, mas porque ele ficou com a dúvida, porque ele estava acostumado a fazer esses tipos de ofertas e sempre tinha um cordeiro, e nesse dia não foi levado o cordeiro. Levantou uma dúvida, né, na mente de Isaac. Mas vamos ver aqui a resposta que Abraão dá ao seu filho. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, né? Então Abraão ele fala para Isaac que Deus ia prover o cordeiro. Deus era aquele que é o nosso provedor, né? Deus é aquele que provê tudo para as nossas vidas. E Abraão acreditou que Deus iria prover o cordeiro naquele momento. E viram num lugar que Deus lhe dissera, e edificou a Abraão ali o altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Vamos parar aqui de novo, então. Olha só, o que o tio falou lá para vocês? Que Isaac era um jovem, tinha 15 anos de idade, né? Abraão já era um homem idoso, 115 anos. E nesse momento, Abraão ele pega Isaac, amarra Isaac. Isaac sabe o que vai acontecer. Isaac não era mais uma criança inocente. Isaac sabe o que vai acontecer, mas ele é obediente. Ele é obediente ao pai e é obediente a Deus, porque ele acreditava no Deus que ele servia. Será que nós, né? Será que vocês, juniores, têm acreditado no Deus que os pais de vocês servem? Será que vocês têm tido a mesma fé em Deus como seus pais têm tido essa fé em Deus? Temos que pensar nisso. A obediência é fundamental para nós servirmos a Deus. Então, naquele momento, Isaac ele poderia, como um jovem, ter ali subjugado, né? Poderia ter dado uma banda lá em Abraão e falar: não, vai me matar nada não, vai me amarrar aqui não, eu que vou amarrar você aí. Mas não, Isaac foi obediente, obedeceu ao seu pai. Então, juniores, quando seu pai falar alguma coisa para você, seja obediente. Não deixe de obedecer o seu pai, porque isso é um dos mandamentos que nós vamos ver aqui, com promessa. Ser obediente é importante. Vamos estar seguindo aqui, juniores. O tio vai tentar acelerar um pouquinho aqui para não ficar muito extenso. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse a Abraão: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no manto. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, onde Deus disse: até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurarei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua semente serão benditas, em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, né, nós sabemos que de Abraão, que foi um dos nossos patriarcas na fé, né, de Abraão descendeu todo o povo de Israel, né, e descendeu Jesus.
Então, Abraão, ele é o nosso pai, né? Nosso pai na fé. Então, Deus, ele cumpriu a promessa que ele fez a Abraão. Tudo porque Abraão foi obediente. Nós vamos estar vendo agora aqui, juniores, algumas passagens que falam sobre a importância de nós sermos obedientes. Lá em Êxodo, o tio vai fazer, não vai fazer a leitura da passagem para não ficar muito demorado, mas vocês podem tomar nota e leiam, né? Lá em Êxodo 24:7 fala que nós devemos obedecer à palavra de Deus, né? Quando nós lemos a palavra de Deus não é um livro que nós apenas lemos, mas nós temos que ler, entender e obedecer o que está escrito, né? Quando nós lemos, obedecemos o que está escrito, nós somos prósperos, né? Vamos ver também lá em 1 de Samuel 15:22. 1 de Samuel 15:22. Anotem e depois leiam, juniores. Obedecer é o melhor a fazer, né? O melhor a fazer é melhor obedecer de que sacrificar, né? Temos esse versículo que fala sobre isso. É melhor obedecer do que sacrificar, né? Às vezes você quer fazer as coisas com tanto sacrifício, mas quando você obedece é bem mais fácil. Então, às vezes, seu pai fala para você: vai fazer isso, Junior, vai fazer aquilo, vai ali lavar a louça, vamos ajudar aqui em casa, vai levar o cachorro para dar uma voltinha, vai ali levar o lixo ali para fora. E você, às vezes, faz aquele ouvido que não está ouvindo, né? Temos que obedecer, juniores. Temos que obedecer nossos pais, temos que obedecer nossas mães, temos que obedecer a palavra de Deus, né? Então, aí às vezes o que acontece? Vocês não fazem aquilo que seu pai pediu, que sua mãe pediu, castigo. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Em Colossenses 3:20, né, fala que nós devemos obedecer aos nossos pais. Porque lá em Romanos 13:1-3, fala que também nós devemos obedecer às autoridades, né? Toda autoridade que é constituída na terra, Junior. Toda autoridade que é constituída na terra foi constituída por Deus. E nós devemos obedecer às autoridades. Em Hebreus 13:17, fala que nós devemos obedecer aos nossos pastores. Olha aí. Temos que obedecer ao nosso pastor Amilcar. Se ele fala algo com você, te ensina algo, dá ouvido a ele e obedece, porque ele foi escolhido por Deus para estar ali à frente do rebanho. Então temos que obedecer aos nossos pastores. Então agora vamos estar aqui vendo o memorizando dessa semana. O memorizando dessa semana está lá em 2 de Coríntios 5:21. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Ok? Então, memorizando dessa semana, Deus colocou sobre Cristo a culpa de nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. O que quer dizer isso, juniores? Quando Cristo ele veio como um Cordeiro Santo. Cristo ele não tinha pecados. Ele não precisava ter sofrido o que ele sofreu. Mas vocês lembram lá que não há perdão, o tio já falou sobre isso, que não há perdão de pecado sem sacrifício. E quem foi o sacrifício para que todos os nossos pecados fossem perdoados? Para que todos os nossos pecados fossem perdoados, Cristo foi esse sacrifício. Foi Ele quem morreu por nós e se sacrificou por nós para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Então, Junior, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós não estamos fazendo com que Cristo venha a ser crucificado novamente. Porque toda vez que nós desobedecemos aquilo que o Senhor fala e pecamos,
nós estamos crucificando a Cristo novamente. Será que é isso que você quer? Será que é isso que você quer? Colocar Jesus novamente naquele estado de sofrimento? Então nós temos que entender, juniores, que temos que obedecer a Deus para não colocar Cristo novamente em posição de sacrifício. Porque ele fez um sacrifício e esse sacrifício foi perfeito para perdoar todos os nossos pecados. Aleluia! Então, esse é o Memorizando dessa semana. Para finalizar, o tio vai estar lendo aqui o vocabulário dessa semana, que fala sobre sacrifício, que é renúncia voluntária ou privação voluntária por razões religiosas, morais ou práticas. Imolação real ou simbólica de uma vítima em oferenda a uma divindade. Herdeiro, né? Acho que essa vocês sabem. Aquele que sucede na totalidade ou em parte da herança, seja por força de lei, seja pelo testemunho sucessor. E transgressão. São as 3 palavras do vocabulário dessa semana. Transgressão, desobediência ou não cumprimento de uma lei ou ordem. E você sabia dessa semana que fala lá, né? Você sabia, Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Ele tinha uma vida de oração, clamou a Deus por sua esposa, que era estéril, e Deus respondeu a Esaú. Peraí, acho que o tio leu, você sabia, de uma outra aula. Só um minutinho. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Ela tinha uma vida de oração, clamou a Deus por ele tinha uma vida de oração, né, Isaac? Ele clamou a Deus por sua esposa, que era estéril, e Deus respondeu. Esaú e Jacó nasceram depois de uma espera de 20 anos. O Senhor abençoou de tal maneira que seus vizinhos filisteus tinham inveja dele. Né? Isaac, a gente vai estar vendo na próxima lição, que vai falar sobre a vida de Isaac. A gente vai estar compreendendo um pouco melhor essa história aí. Então, para finalizar, o tio vai estar orando que vocês estejam compreendendo mais essa importância de nós sermos obedientes, né, em tudo que nós fazemos, porque a palavra de Deus fala que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E para nós adorarmos a Deus